se desenvolve e persiste no homem, se o homem realmente quiser. Então, a página assinada pelo Espírito Emmanuel, retirada do livro Canais da Vida, editora Céu, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, após a leitura da nossa página, façamos a nossa prece inicial. Graças a Deus, Pai de infinita misericórdia, Pai querido, em nome de Jesus, nosso amado Mestre e Irmão, é que te agradecemos e te pedimos que abençoe a reunião pública da noite de hoje, em que teremos a oportunidade, através do Livro dos Médiuns, refletir em torno da lição que ora aprenderemos. Seja conosco, Senhor, nos inspire e nos ampare nesse momento, a fim de que o estudo seja proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados. Envolva a nossa querida companheira Luzia Matias, que irá nos dirigir o pensamento na noite de hoje. Também envolvendo a nossa irmã Aline, que durante os passes falará aos nossos corações do teu evangelho de amor. Na certeza, Senhor, do teu amparo, da tua proteção, que sempre se faz através desses amigos espirituais. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, o nosso patrono, em nome de Jesus e sobretudo em teu nome, Pai querido, possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Saudando também aos nossos irmãos que nos acompanham através da internet e aqueles que nos visitam pela primeira vez. Nós, às 19h30, nas segundas-feiras, estudamos o Livro dos Médiuns. E hoje estudaremos o capítulo 11, que fala da sematologia e tipologia. Os itens 139 a 145 serão os itens que estudaremos. A pedido da nossa irmã, leremos apenas o item 145 e pedimos aos nossos companheiros, aqueles que têm interesse no estudo, concluírem a leitura em sua residência. O item 145 fala-nos então Allan Kardec. Resta-nos destruir um erro bastante difundido e que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam através das pancadas com os espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como outro qualquer e não é indigno dos espíritos elevados, tanto quanto não o são a escrita e a palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem, portanto, dela se servir como de todas as outras maneiras. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento e não o instrumento de que se servem para transmiti-lo. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, principalmente, os mais rápidos, mas, na falta do papel, eles se servirão sem escrúpulo da vulgar mesa falante, e a prova disso é que se obtém, através desse meio, as coisas mais sublimes. Se dele não nos servimos, não é, portanto, porque o desprezemos, mas unicamente porque, como fenômeno, ele nos ensinou tudo o que podíamos saber e nada pode acrescentar às nossas convicções e que a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez incompatível com a tipologia. Portanto, nem todos os espíritos que se manifestam através das pancadas são espíritos batedores. Esta palavra deve ser reservada para aqueles que poderíamos chamar de batedores por profissão e que, com o auxílio desse meio, divertem-se em pregar peças para distrair uma sociedade ou para aborrecer através das suas importunações. Da parte deles, pode-se esperar, algumas vezes, coisas espirituosas, mas nunca coisas profundas. Por isso, seria perder tempo dirigindo-lhes questões de um certo alcance científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade deles lhe valerão, com toda a justiça, da parte dos outros espíritos, o qualitativo de espíritos palhaços ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, se eles agem, muitas vezes por sua conta própria,
também são, com frequência, instrumento de que os espíritos superiores se servem quando querem produzir efeitos materiais. Então agora a gente passa a palavra para a nossa irmã Luzia, que Deus a abençoe. Queridos, boa noite. O estudo do Livro dos Médiuns, em muitas das suas passagens, são relatos, histórias da história do Espiritismo. Porque muitas vezes a gente frequenta a casa espírita da maneira como ela está organizada hoje, da maneira como se vivencia, se trabalha a mediunidade nos dias atuais, e a gente não sabe como é que se chegou a esse resultado, como é que as coisas aconteceram através do trabalho de Kardec. Então, uma coisa que é muito falada sempre quando se vai estudar a história do Espiritismo é que os fenômenos começaram da maneira como poderiam mais chamar a atenção das pessoas. E o que mais chama a atenção das pessoas, principalmente aquelas que não conhecem, naquela época ninguém conhecia, porque os fenômenos existem desde sempre, mas não foram estudados desde sempre, né? Então, o que mais chama a atenção das pessoas são os fenômenos materiais, os efeitos físicos. Então, é muito importante que a gente conheça essa história do Espiritismo para a gente poder acompanhar o esforço de Kardec de se ocupar de cada um desses tipos de fenômenos, classificá-los e permitir que, aos poucos, a comunidade espírita fosse evoluindo para um melhor aproveitamento da possibilidade mediúnica. Então, nesse capítulo aqui, ele descreve algumas possibilidades de comunicação que a gente hoje ficaria se perguntando quem teria paciência para receber uma mensagem por esse caminho, né? Então, por exemplo, através de perguntas e respostas. Você faz uma pergunta e você acorda com o espírito que uma pancada é sim e 2 pancadas é não. Aí você formula um questionário e começa perguntando, né? Você é um espírito do bem? Você já me conhece de outras vidas? É a primeira vez que você conversa comigo? E você quer me dizer alguma coisa? Fica uma coisa muito restrita, né? A comunicação. Mas, durante algum tempo, foi assim que funcionou. Depois, para você poder ter respostas mais complexas, se elaboraram vários aparelhos que facilitavam o acesso do espírito às letras do alfabeto. Então, assim, uma pancada para A, 2 pancadas para B, 3 pancadas para C, ou então alguma coisa que se movimenta nessa ou naquela direção aonde está a letra do alfabeto. É incrível, né? A gente pensar que num determinado momento era esse o meio que as pessoas usavam para se comunicar com os espíritos. Por quê? Porque ainda não se havia chegado aos meios mais simples, mais diretos, como os que são empregados hoje, da psicofonia e da psicografia. Então, na verdade, o espírito escrevia, mas escrevia através de sinais, de pancadas ou de letras,
depois algumas coisas que colocavam um lápis amarrado numa prancheta, depois alguma coisa que colocava o lápis numa mesinha, até que entenderam que bastava colocar o lápis na mão. Hoje isso tudo nos parece uma coisa, não é? Mas Kardec ressalta aqui uma coisa que é importante a gente levar em consideração, que é a convicção. Então, se você presencia um fenômeno físico, seja ele qual for, aquilo de alguma forma impacta na convicção, na fé, na crença de que existem espíritos e eles se comunicam. Na verdade, esse é o objetivo. Responder a essa pergunta: há espíritos? Os espíritos se comunicam? E se eles se comunicam, de que maneiras eles podem se comunicar? Então, estudar esses fenômenos, que já ao tempo de Kardec, ele fala aqui, já não eram mais usados, não eram mais utilizados, por justamente serem métodos cansativos, demorados, que rendiam muito pouco. Quando você tem a possibilidade de trazer uma comunicação, uma mensagem de forma mais simples e mais direta, já havia sido abandonado. Mas Kardec achou interessante descrever para que a gente saiba que isso existe, que isso acontece. Então, hoje em dia, mais ninguém se interessa por isso, o conceito, a ideia que circula no nosso mundo contemporâneo de que o ser humano é matéria, o pensamento é uma produção do cérebro, não faz com que o homem desista da ideia de que é um espírito. Então, por mais que a ciência materialista tenha ganho muito espaço nas mentes, nós ainda, e nem vamos, porque essa realmente não é a nossa realidade, vamos nos conformar com essa realidade acanhada e continuamos buscando as provas materiais. Então, eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de assistir uns programas de caça-fantasma que tem nos canais Discovery da vida, né? Então, o cara vai com um gravador, né, com os equipamentos, para um lugar que é conhecido como mal-assombrado. Então, o que é um lugar mal-assombrado? É um lugar onde acontecem efeitos físicos. Eu tinha uma amiga que ela dizia: você quer ver efeito físico? Vai na casa da minha mãe aqui em Marechal. Voa a panela, o armário estala, o pé da cama estala. Então, o que é isso? E esses camaradas, eles vão lá cheios de equipamentos, de gravadores, né, para registrar se estão realmente acontecendo sons, né, e os sons, então, são registrados em gráficos, né, e que sons são esses? Pancadas. Então, ainda existe espírito dando pancada hoje? Sim. E tem pessoas interessadas em estudar isso, em se comunicar através de pancadas? Sim. Existe um episódio da vida de Carl Gustav Jung, em que ele estava conversando com Freud, e o armário começa a estalar, mas estalar alto, tipo assim, vai cair esse armário. E vamos estudar esse fenômeno? Pergunta o Jung. Não, deixa esse negócio para lá. A gente não sabe o que é isso, vamos ignorar, né? Tem até um filme que chama Método Perigoso, que mostra essa situação, né?
Para que fenômenos físicos aconteçam, é preciso que haja um médium de efeitos físicos, consciente ou inconsciente. Aqui no texto, Kardec conta uma história, né, de uma movimentação de objetos. E eu presenciei uma situação dessa, alguns de vocês devem ter presenciado, e eu vou contar essa situação apenas para refletir sobre a questão da convicção. Se é que a gente pode realmente construir uma convicção através de fenômenos físicos. Eu estava de plantão no hospital e tive que resolver lá uma situação sobre a qual eu não tinha experiência. Tinha conhecimento, mas não tinha experiência. Só que eu não podia chamar um médico, porque era eu o médico. Então, eu já tinha começado a frequentar o Leon Denis, tinha começado a estudar, e enquanto estava lá o anestesista nos procedimentos, eu coloquei a mão sobre a paciente e comecei a fazer uma prece, chamar Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, né, a João, né, todo mundo. E aí, no centro cirúrgico, tinha um balde daqueles que tem rodinha, né, embaixo. E aí o balde saiu lá do canto e veio, zup, 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 parou do meu lado. E o anestesista, que era uma pessoa totalmente descrente, ele mesmo falou, o que é isso, espiritismo? Para mim, não é? Que já vinha estudando, que já vinha trabalhando em algumas coisas, que já vinha entendendo mais ou menos, aquilo para mim me trouxe uma mensagem muito confortadora. Tipo assim, a gente está aqui. Eu entendi que haveria ali no centro cirúrgico algum médium de efeitos físicos, que não era eu, porque nunca tinha feito nenhuma coisa andar antes disso, nem fiz nada andar depois disso, né? Haveria ali no ambiente algum médium de efeitos físicos que pôde doar o fluido para que aquele fenômeno acontecesse. E para o meu colega que presenciou e ainda por cima falou uma coisa contrária ao pensamento dele, não mudou nada. Depois daquele acontecimento, né, que eu considero marcante, que eu considero precioso, para ele aquele momento absolutamente não significou nada. Então Kardec fala que o fenômeno físico tem a qualidade ou tem a utilidade de levar à convicção. Para quem está aberto, para quem está disposto a aprofundar, sim. Então, esses programas, algumas pessoas sabem que eu sou espírita, né? E aí elas vêm falar para mim que viram, mas que não acharam assim nada tão impressionante, não acharam nada assim tão significativo, né? Como os fenômenos de poltergeist, por exemplo, que são fenômenos assim extremamente eloquentes. Então, pedra que voa, panela que voa, pedra que voa em cima do teto, e a gente sabe que tem que ter, para que essas coisas aconteçam, realmente um médium de efeitos físicos doando esse fluido para que o fenômeno aconteça. Mas as pessoas que presenciam esses fenômenos saem convencidas da sua realidade espiritual, saem interessadas em estudar, em conhecer. No tempo que eu era estudante, lá em Niterói, o Instituto Anatômico ficava lá em Niterói, ficava no alto do morro, né? E
depois de uma certa hora da noite, se o alto do morro ficava bem deserto, e às vezes a gente tinha que ficar lá no anatômico, né? Com os corpos, né? Os pedaços de corpos, enfim. A gente ficava lá estudando, aí às vezes ficava bem pouca gente estudando, e aí de repente a gente começava a ouvir umas coisas. E às vezes as coisas que a gente ouvia eram umas coisas tão coisas que saía um monte de gente correndo morro abaixo. Né? Aí depois no dia seguinte ninguém falava nada sobre isso. Não havia, olha, vamos fazer uma reunião para nós conversarmos sobre isso e nós então entendermos o que é isso que acontece, né? Indo um pouco além do fenômeno físico, outros fenômenos mediúnicos, como aparições, como manifestações inteligentes e presentes. Uma vez uma amiga lá do lugar que eu trabalhava, ela estava gestante, ela entrou em trabalho de parto e na emergência levaram ela para a maternidade Fernando Magalhães. E essa maternidade, naquela época, tinha um movimento louco, era muita mulher dando neném. E ela pensou assim, caramba, podem trocar meu bebê aqui, porque é muita mulher tendo neném ao mesmo tempo. Será que identificam direito? Porque às vezes, realmente, tinha 3 bebês no mesmo negocinho, carimbando o pé e botando pulseirinha, né? E elas, ai meu Deus, será que não sei o que? Bom, depois que ela teve o neném, ela ainda estava no corredor, na maca, se aproximou dela um médico que falou assim para ela, olha, fique tranquilo, seu bebê está bem, já está identificado. E a partir dali ela ficou tranquila e dormiu. No dia seguinte ela quis saber quem era esse doutor do plantão tal, assim, assim, assado. E não tinha esse doutor no plantão. Tinha esse doutor num quadro na parede, Dr. Maia Bittencourt, já desencarnado. E aí, todas as pessoas que ouviram aquela história, todas as pessoas que presenciaram aquilo, fizeram o que com essa informação? Eu não ouvi nada, você também não, deixa isso para lá, né? Então, essa busca que muitas pessoas que foram extremamente necessárias ao tempo de Kardec, hoje já não são mais necessárias e, em certos casos, até inúteis, porque você já tem o espiritismo codificado, você já tem o espiritismo explicado, você já tem a prática do espiritismo já estabelecida para que você tenha, então, as suas experiências, o trabalho das suas ideias, tudo no lugar certo, na medida certa, para realmente provocar mudanças de olhar. O que interessa é a mudança de olhar. Então, como é que eu olho para a vida? Como é que eu olho para mim mesmo? Como é que eu olho para as situações? É tudo matéria? É tudo vida material? Eu realmente preciso presenciar um fenômeno físico para que eu passe a ter essa convicção? E se eu presenciar esse fenômeno físico, eu passo a ter essa convicção? Então, Kardec se deu ao trabalho de descrever, classificar, inclusive tem aqui vários tipos de tipologia classificados por ele, e é muito importante que a gente conheça isso, para que a gente conheça a história do espiritismo, para que a gente entenda o que está na nossa vida hoje. Entenda e valorize. Entenda e valorize o que está na nossa vida hoje. A prova de que nós não somos os nossos corpos. É esse fato que tem consequências incríveis para a nossa vida, caso a gente internalize.
Então, nós convivemos com o fenômeno diariamente, através do receituário, através dos passes, através do passe de cura, através do atendimento fraterno, através da prece, através da intuição, que é a mediunidade do futuro. Então, uma coisa que começou lá com o espírito fazendo barulho na parede, o que passou por essa fase de mesa, mesinha, mesão, mesa com lápis, mesa sem lápis, alfabeto, para marcar aqui, para marcar ali, a mediunidade intuitiva é essa que está em todos e que só depende de um trabalho, de um exercício que nós queiramos fazer para irmos aos poucos tendo as nossas próprias experiências de que não somos o nosso corpo, de que estamos ligados à espiritualidade e irmos tendo as nossas convicções gradualmente, mas convicções sólidas. Que depois você não vai olhar para o que você vivenciou e dizer, não, não é bem isso. A tipologia evoluiu também nos nossos dias atuais para o que se chama transcomunicação. Então, ao tempo de Kardec, não se usava gravador, não se usava filmadora, não se usava computador. Por quê? Não tinha. Não tinha. Agora tem. Já tem de um bom tempo para cá. Então, de um bom tempo para cá, algumas pessoas estão experimentando com gravadores. Então, coloca lá o gravador aberto um tempo e depois vão lá ver o que ficou gravado. Em alguns casos, há registros, tem até publicações, né, de comunicação dos espíritos por gravadores. A comunicação dos espíritos por vídeo. Né? Também a mesma coisa, se deixa lá a câmera filmadora filmando e aí, em alguns casos, surgem as imagens. E, atualmente, essa possibilidade através de computador. Mas estava começando a se popularizar o uso dos computadores quando nós estávamos estudando e realizando o nosso encontro sobre a vontade. Naquele tempo, a gente fazia apostila para o encontrista, para o dinamizador, no mimeógrafo. Depois vocês passam no museu para ver o que é isso. Né? Um mimeógrafo. Então, aquilo dava um trabalhão, danado, enfim. Aí, nessa mesma época, nós estávamos com uma espécie de intercâmbio com a Universidade da Força Aérea. Foi conseguido um espaço lá para nós realizarmos uns recitais beneficentes, enfim. Foi um momento em que a gente estava com esse trânsito com a Universidade da Força Aérea, que estava lá com os computadores, né, com uma possibilidade de imprimir. Não sei se vocês lembram aquela folha que saía assim, que nem uma folha de... Né? Então, o companheiro lá, gentilmente, se ofereceu para imprimir a nossa apostila, que tinha, acho que umas 30 páginas. Só que quando o oficial lá, encarregado de fazer esse trabalho, de imprimir a nossa apostila, porque uma vez tendo imprimido, era só fazer xerox, era bem mais simples, né? A apostila, digamos, que tivesse 30 páginas, aí sabe aquele ícone da impressorinha, que fica contando página? Aí, né, tem 30, e quando chega no número total, aí começa a imprimir, né? Também não é mais assim, mas antigamente era. Ela não parava de contar, sabe? 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 2000. Então, nunca conseguia imprimir, porque o computador ficava contando página inexistente.
Então, depois de várias tentativas sem sucesso, o companheiro lá teve a ideia de digitar no computador um Pai Nosso e aí imprimiu. Mas aí, o que aconteceu? Ah, não, o computador é assim mesmo, dá esses panes, essas coisas, né? Mas depois disso, quando eu comecei a escrever os livros dos encontros, o que eu já enfrentei de perturbação via computador não está no gibi. Uma parte dessa perturbação acontece pelo objetivo do livro, que é levar o esclarecimento, e outra parte é que eu nem sempre estou muito bem, né? Emocionalmente, espiritualmente. Então, junto uma coisa com a outra, acontecem umas coisas incríveis. Então, tem um livro que ainda tem aí uma edição antiga, ainda à venda, A Consciência, o Sentido Íntimo, que foi o livro justamente desse ano, que a gente estudou a mediunidade intuitiva. E eu não conseguia, sabe, que negócio travava, enguiçava, perdia, sumia, não gravava, estava um negócio assim de chamar a atenção. Aí um dia, antes de eu começar, me lembrei do Pai Nosso lá, do amigo, e coloquei assim: Senhor, abençoa meu trabalho no dia de hoje. Aí saiu. Saiu tão bem saído que passou na revisão. Então, do nada, tem lá essa frase: Senhor, abençoa meu trabalho no dia de hoje. Né? Está lá no livro, assim, uma frase sem muita conexão com o que está colocado ali. Então, assim, o efeito físico, ele tem essa coisa, nossa, né? Você ouviu esse barulho? Você ouviu esse estalo? Alguns querem até conversar. Na adolescência se costuma passar pelas brincadeiras de copo, né? Todo mundo se diverte muito, até a hora que o copo anda, né? A hora que o copo anda, acontece a mesma coisa, sai todo mundo correndo, né? Então, aqui tem um comentário de Kardec que eu acho bem interessante. Os espíritos superiores usam essa possibilidade de comunicação? Não tem por que não, né? No caso lá do balde no centro cirúrgico, com certeza não foi como é que ele fala ali? Não foi um saltimbanco, né? Não foi um brincalhão. Ali era sério, mas dada a densidade da matéria, o espírito superior pode precisar usar alguma coisa desse espírito que está mais próximo da matéria. No filme Ghost, né, que teve assim a grande vantagem de divulgar bastante a ideia do fenômeno, da mediunidade, né? Mas tem ali algumas coisas que não podem acontecer, porque se pudessem a gente estava lascado. Então, por mais que o espírito concentre o seu pensamento na vontade de causar um fenômeno físico, se não tiver o médium, nada acontece. Então, tem que ter o médium de efeito físico, aquele que vai doar o fluido necessário para que o espírito possa, de alguma forma, atuar sobre a matéria, né? Então, vamos imaginar, né, que o espírito pudesse produzir um efeito físico sem essa intermediação. E que mesmo com essa intermediação, isso não fosse muito difícil. Então, você tem lá um desafeto, né? Você vai andando pela rua, ele coloca uma pedra lá na sua frente. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Nossa, parece que alguém me empurrou. Porque você está ali caminhando tão seguro e de repente toma um tombo assim, né? Do nada parece que foi empurrado. Só parece, não foi. O espírito não pode empurrar você. A menos que haja
um doador de fluido para que isso aconteça, e a menos que encontre na sua mente um padrão vibratório de pensamentos que permita essa situação. Então, hoje tem gente estudando, pesquisando seriamente os efeitos físicos, mas não com mesinha, com lápis amarrado na mesinha, com o alfabeto, não. Tem pessoas fazendo isso por curiosidade. Mas tem pessoas estudando efeitos físicos através de gravadores, filmadoras e computadores. E qual é a vantagem disso? A mesma que Kardec identificava. Fortalecer a convicção ou levar a convicção para quem não tem. Por isso é que produzem esses programas, porque há muitas pessoas em busca de convicção. Então, se você frequenta a casa espírita, se você estuda a doutrina espírita, se você se engaja nos trabalhos da casa espírita, você vai presenciar e vivenciar infinitos fenômenos cotidianos, todos os dias, de diferentes maneiras, e aí você vai consolidando a sua convicção. Agora, para aquela pessoa que quer uma convicção instantânea, você colocá-la diante do fenômeno pode causar um espanto, pode causar uma admiração e pode não levar a nada. Mas a pessoa continua buscando. E continua buscando por quê? Porque a visão materialista do ser humano não atende à necessidade do ser humano de encontrar consigo mesmo. Então, se as pessoas vêm a nós para saber por que você acredita nessas coisas, o que foi que você viu? Nós vamos contar os fenômenos que nós presenciamos? Isso pode render uma conversa animada, mas não vai render convicção. Então, se a pessoa nos pergunta como você acredita nessas coisas, você quer saber mesmo? Vem estudar, vem trabalhar, vem viver, vem vivenciar, porque aí você vai começar a vivenciar pequenas coisas, grandes coisas, coisas que só mesmo ali no dia a dia é que poderão acontecer. Mas será que a gente é impaciente? A gente quer uma coisa mais rápida? É possível você construir alguma coisa sólida rapidamente? Não dá. Então, por mais deslumbrado que a pessoa fique diante de um fenômeno qualquer, ela vai precisar de tempo, de amadurecimento e de treino para fazer aquilo que os espíritos dizem que qualquer um pode fazer. Kardec pergunta assim: qualquer um pode se comunicar com os espíritos? Aí o espírito que responde para ele fala assim: claro, vocês são espíritos. Então, se nós somos espíritos, não só nós podemos nos comunicar como os espíritos, como nós não podemos não nos comunicar. O que nós podemos ou não podemos é ter consciência de que estamos nos comunicando. E ter consciência de que estamos nos comunicando é trabalho de ampliação da consciência, é trabalho de expansão da consciência e é trabalho de saúde. Porque assim, já aconteceu de você estar aparentemente sem nenhum problema mais sério, de você estar lá assistindo um programa na televisão, vendo um filme, ou conversando com uma pessoa, e de repente você sente uma inquietação, um mal-estar, uma tristeza. Acontece? E aí, geralmente, quando isso acontece, a gente fica perturbado,
a gente se sente mal, a gente quer tomar um remédio para aquilo passar, a gente fica aflito, fica agoniado. Não é nada demais, você só pegou uma estação que não é a sua. Apenas isso. E aí, como é que faz? O que você faz quando você recebe um zap que você não gosta? Dependendo do quanto você não gosta, você só apaga, né? Agora, se você não gosta nada mesmo, bloqueia a criatura. Mas eu posso fazer isso com o celular e não posso fazer isso com a minha mente? Por que não? É que com o celular é só apertar o botão, né? Com a mente dá um pouco mais de trabalho. Mas, gostando desse trabalho, não gostando desse trabalho, esse trabalho precisa ser feito. Toda essa progressão do espiritismo, né? Kardec vivenciando esses fenômenos, mesas girantes, tipologia, voz direta, psicofonia, toda essa gradação de fenômenos que ele vai estudando aí minuciosamente, foi para chegar nesse ponto que está hoje. Então, nesse ponto que está hoje, nós já podemos conhecer esses fenômenos, saber como eles acontecem, saber qual é a utilidade deles na nossa vida e trazermos isso para o nosso dia a dia. Então, o que é a prece? O que é o culto no lar? É a experiência mediúnica? Pode ser e pode não ser. Depende do quê? Depende de você ter crachá de médium. Não. Não depende de você ter crachá de médium. O crachá é para identificar o médium treinado e encarregado do trabalho mediúnico da casa. Mas, quando você faz a sua prece, se você estiver presente, se você estiver ligado, se você estiver atento, se a tua intenção, se o teu sentimento é bom, você vai se comunicar e vai ouvir a resposta. Acredita nisso? Quando você faz o culto no lar, na sua casa, para que é? É porque falaram que você tem que fazer, né? Para ficar bom da doença? Ou para a sua família parar de brigar? Ou para o seu filho arrumar emprego? Você faz um receituário, dependendo do que os espíritos veem ali, eles vão dizer para você fazer o culto no lar. E aí, no culto do lar, você vai conseguir, naquele momento, pelo menos naquele momento, sintonizar um outro patamar de comunicação com os espíritos, diferente daquele patamar habitual, no qual as pessoas estão ali inconscientes de si mesma e da ambiência espiritual que as cerca. Então, eu vou fazer no culto no lar uma mesinha para os espíritos darem pancada. Precisa? Não, não precisa. Precisa pensamento, precisa aplicação. Quando eu fui estudar o livro dos médiuns, logo no segundo ano aqui na casa, porque era livro dos espíritos, depois livro dos médiuns, eu achei que nós íamos experimentar todas essas coisas aqui. Né? Coitado do Joaquim, sofri. Né? Porque eu falei assim, olha, quando é que a gente vai experimentar isso aqui? Ele não lembra, porque não lembra disso, mas é porque ele
esqueceu, claro, esqueceu essas coisas desagradáveis, mas eu me lembro muito bem. Aí eu ficava querendo saber quando é que a gente ia experimentar isso. Aí lá pelas tantas ele falou assim, tá bom, minha filha, sábado que vem você traz sua mesinha. Né? Nós não, é tão claro depois que você estuda, né? Nós não precisamos experimentar todas essas coisas. Escrita direta, vamos experimentar a escrita direta. O que é escrita direta? Você bota um papel em branco e todo dia você vai lá ver se apareceu alguma coisa escrita. Se aparecer alguma coisa escrita, você vai ficar com medo. Ou você vai achar que alguém te enganou. Ou você até vai acreditar, consegui, olha, um fenômeno de escrita direta. E o que está dizendo ali? Com certeza não está dizendo ali nada diferente do que está no Livro dos Espíritos. Então, para que esse negócio, né? O Espírito precisa fabricar uma tinta, né, do fluido cósmico universal, ele precisa tirar um montão de energia dos médiuns de efeitos físicos num raio de 200 quilômetros, né, para poder fazer aparecer uma coisa escrita no seu papel. Para quê? Para quê? Se você já tem livros e livros com mensagens psicografadas por Chico Xavier, mensagens dos dirigentes do planeta, mensagens dos dirigentes do movimento espírita, mensagens de pessoas comuns, pessoas como nós, dizendo como é que foi, como é que deixou de ser, como elas estão. Por que a necessidade de fazer isso, né? Então, isso aqui para nós é história, e para nós o que é presente vamos nos comunicar com os espíritos? Sim. Somos médiuns? Sim. E vamos nos comunicar com os espíritos para quê? Para quê? Né? Para ter convicção. Está me faltando convicção? Se está me faltando convicção, experimenta. Experimenta a prece, experimenta o culto no lar, experimenta o trabalho no bem. As coisas vão começando a aparecer. As situações vão começando a surgir. E de repente você pergunta, nossa, como aconteceu isso? Como foi possível isso? Então, assim, experiências, né, que eu tenho que possam ilustrar um pouquinho da convicção, por exemplo, as coisas que eu acho quando eu abro o livro ao acaso. Vocês usam essa possibilidade? Você tem uma pergunta, você tem uma questão, abre o livro ao acaso. Então, quando eu comecei a estudar Leon Denis, e eu era a coordenadora do estudo da obra de Leon Denis, e eu sou a coordenadora do encontro de Leon Denis, as pessoas ficaram com uma ideia de que eu sei tudo de Leon Denis. Não dá para saber tudo de Leon Denis. Ele escreveu muito, não dá, né? E aí, as pessoas sempre querem saber aonde que Leon Denis escreve que a alma dorme no animal, sonha no vegetal e acorda no nominal. Não sei. Aí eu ficava procurando, livro por livro. Eu sabia que eu já tinha lido. E, aliás, não é bem assim. Ele coloca a alma dorme no vegetal, sonha no animal e acorda no hominal. Ele não começa da pedra, não. Mas, daí que eu não achava, problema do ser do destino da dor, 1, 2, 3. Na antiga edição da FEB, 1, 2, 3, né? Vegetal, animal, hominal, lá estava a frase. Então, enquanto o CELD não teve a edição aqui do CELD, já tinha a resposta na ponta da língua. Problema do C, 1, 2, 3.
Você tem uma questão, você abre um livro de mensagens. Geralmente o altivo dava um livro de mensagens quando a gente começava na casa espírita, né? Chegou a primeira vez, vinha conversar com ele, aí ele pedia alguém para pegar um livro lá, um livro de mensagens, né? Não sei porquê, para mim ele pediu calma. Então, o livro de mensagens é chamado Calma, Psicografia do Chico Xavier, né? E aí eu comecei a fazer aquilo intuitivamente, de imediato, do dia seguinte que eu estava aqui. Qual era o sofrimento, qual era a questão? Eu abri o livro, nossa, aparece ali a frase, a resposta, caramba, né? E a partir daí comecei a usar isso sempre. Isso é mediunidade? Tá vendo? Efeito físico. Vamos derrubar o microfone da criatura? É assim, né? Isso é efeito físico? É. Isso é fenômeno mediúnico? É. Porque o livro tem tanta coisa escrita. Qual é a chance de você achar exatamente o que você está procurando ou exatamente a frase que você está precisando ouvir? É muito mais fácil de se produzir esse fenômeno do que ficar batendo sim, não, A, B. Imagina quando a palavra leva a X, leva a Z, né? A dificuldade que alguém ficar contando, né? 1, 2, 3, 4. São as vivências do dia a dia. E aí a gente fazia uma consulta para saber aonde deveria trabalhar e fui encaminhado para trabalhar na cura. E um dia eu vim trabalhar na cura e eu estava fazendo uma dieta para controlar o peso, né? Estou lá fazendo a minha dieta, sem comer o dia todo. Aí eu trabalhava numa sala. Antes de começar o trabalho, chegaram os dirigentes, né? O doutor Herman saiu lá da sala dele, foi lá na sala que eu estava, colocou a mão assim no meu plexo. Não tens fluido nem para ti, que vieste fazer aqui? Aí eu fiquei lá, sem saber o que fazia, se eu ficava, se eu ia embora. Ele falou aquilo e voltou, né? Aí a Cidinha, o pai João, falou assim, não, fica aí, minha filha, fica aí. Aí ele deu lá um jeito, tal, eu trabalhei mais ou menos, né? Mas como pode ter esse registro? Tem efeito físico nessa questão? Tem efeito físico. Tem mediunidade? Tem. Tem comunicação espiritual? Tem. Tem convicção? Depende. Assim como eu, quantas pessoas vivenciaram coisas desse tipo, continuam vivenciando hoje e, de repente, larga para lá. De repente, desiste. De repente, abandona o estudo, abandona o trabalho, abandona a frequência, a casa espírita, vai fazer outra coisa. Então, nós temos que fazer outras coisas, estamos encarnados, temos que fazer outras coisas, temos que cuidar da família, temos que cuidar da vida profissional, temos que ser cidadãos do mundo, mas temos que estar ligados a alguma coisa que nos lembre que nós somos espíritos. E em relação aos espíritas, lembrar o esforço, o trabalho que deu para Kardec colocar essa doutrina nos livros, vivenciando, presenciando, estudando todos esses fenômenos, catalogando, explicando como acontece, para quê? Para que a gente saia do maravilhoso, saia da admiração. Nossa, eu vi acontecer isso. Nossa, eu vi acontecer aquilo. Nossa, e não muda nada. Não muda nada. Eu fui consultar com um médium e o médium falou meu passado, meu presente, meu futuro. Nossa, e agora? Não sei. Eu fui em tal lugar e eu estava sentindo uma dor,
puseram a mão lá no lugar e a dor passou na hora. Puxa, que legal, que bom isso, né? Que bom, que abençoada mediunidade de cura, né? Que é você estar com muita dor e a pessoa põe a mão e a dor passa. Mas a pessoa que a dor passou, ela vai usar essa experiência para se tornar um ser humano melhor, para ser uma pessoa mais caridosa, para ser uma pessoa mais paciente, para ser uma pessoa mais tolerante. Só se, a partir daquele fenômeno, ela for estudar, ela for vivenciar, ela for aprofundar, ela for praticar. Então, eu acho que o grande convite de todo o estudo do Livro dos Médiuns é que vamos conhecer os fenômenos, vamos até nos encantar com os fenômenos, mas não vamos parar por aí. Vamos pegar pelo menos de onde Kardec trouxe até aqui. Então vamos pegar daqui para frente, né? Hoje já temos outros autores que ainda colocam mais para frente ainda, né? Vamos pegar tudo isso e fazer a parte que nos toca, que é simplesmente nós somos espíritos. Vamos viver como espíritos, apesar de encarnados, vamos viver como espíritos. Obrigado, queridos, pelo carinho. Nós agradecemos ao nosso irmão Luzia pela reflexão em torno do estudo, que Deus a abençoe, e nós temos bastante material para a nossa reflexão. Passamos agora então para a segunda parte dos nossos trabalhos, que se consiste o passe, e durante o passe a nossa irmã Aline vai falar do Evangelho, capítulo 25, buscai e achareis, itens de 9 a 11, eu lerei apenas os itens 9 e 10. Não vos canseis pela posse do ouro. É uma citação de Mateus no capítulo 10, versículos 9 a 15. E diz assim: não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados e nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes desta casa ou desta cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que esta cidade. E aí Kardec elucida um pouco o nosso pensamento. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviou pela primeira vez a anunciar a Boa Nova, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre era recebido na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes, e só nas regiões distantes, que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu, é que encontramos os hábitos dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Então a gente vai parar por aqui, a fim de que a nossa irmã tenha mais tempo para nos elucidar. Pedimos agora aos nossos irmãos médios que se coloquem junto aos nossos companheiros de assistência para a aplicação dos passes durante o comentário do Evangelho. Nossos irmãos que nos acompanham também através da internet, de seus lares, lembrem-se que invisibilidade não quer dizer ausência. Os espíritos sempre trabalham ao nosso favor. Então tenhamos confiança que receberemos aquilo que temos a maior necessidade. Então não nos importemos com essa manifestação do salão, que se faz necessária, mas já vamos procurar buscar aquilo como a nossa irmã Luzia falou,
algo a mais no estudo, na reflexão do estudo, a prece, o que significa a prece para mim, como eu posso estabelecer contato com os espíritos superiores, qual o objetivo real da mediunidade. Então aguardemos um pouco mais, a fim de que possamos fazer a prece e logo seguir o comentário do Evangelho. Lembramos aos companheiros daqui do salão que a aplicação dos passes foi previamente preparada pelos nossos médiuns através de estudos e que a manifestação, nesse momento, ela não cabe a nós. Vamos então fazer a prece. Senhor Jesus, eis que queremos receber um pouco mais de Ti através do Teu Evangelho de amor. Por isso, Senhor, depois das reflexões em torno do livro dos médiuns, falando sobre tipologia e sematologia, sobre a mediunidade em si, é o momento culminante em que a espiritualidade amiga se aproxima de nós para darmos aquilo que temos a maior necessidade ou aquilo que o nosso Pai acha melhor para nós. Abençoa a nossa irmã Aline, que fará o comentário do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a esta hora, a hora do passe. Que assim seja. Graças a Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Mais uma vez, no Evangelho da noite de hoje, nos é tratado o assunto com um ponto de vista espiritual. É claro, tirando a forma alegórica do texto, vemos que o Mestre falava aos seus discípulos acerca da sua pregação, que eles se pusessem a viajar sem provisões, porque seriam recebidos em tendas. Era o costume da época. Claro que hoje não seria dessa forma, mas o que ele gostaria de enfatizar nesse ponto? Que aquele que faz por onde, aquele que é reto no pensamento, no sentimento, que segue a lei de Deus, precisa confiar na providência. Aquele que trabalha merece ser alimentado, ou seja, o necessário nunca faltará. Muitas vezes nos pegamos observando o supérfluo, esquecendo de que o necessário é dado a cada um de nós. Com relação à divulgação do Evangelho, da Boa Nova, ele recomenda aos seus discípulos que observem as pessoas que deveriam recebê-los. Por quê? Estando eles desprovidos de bens terrenos, com certeza, aquele que recebesse o viajor, o receberia de coração, sem interesse. Seria um sinal, então, da caridade, da bondade, da boa intenção dos espíritos em acolher aqueles que pudessem trazer um alimento espiritual, uma verdade. Mas ele advertia: quando entrares numa casa, diga: a paz esteja nesta casa. Se a casa estiver em condições de receber a paz será derramada sobre ela. Mas se não, voltará aos seus discípulos. Mas na verdade, caríssimos, o que fica para nós desse ensinamento? Que a verdade sobre a lei de Deus, a verdade que liberta, ela precisa ser colocada a corações que tenham a vontade de ouvi-la, que estejam preparados a esse momento. Muitas vezes estamos já em condições de sermos consolados, de sermos amparados, mas ainda não em condições de refletirmos sobre toda a extensão da verdade divina. E nos pede o Espiritismo, como nos pedia Jesus: não violenteis consciência alguma. Precisamos compreender que é pelo amor que a palavra de Deus precisa estar em nossas vidas e chegar aos nossos corações. Cada um tem o seu momento, cada um tem sua hora, assim como o seu ponto de vista. Aqueles que estiverem em condições de receber, receberão, mas é necessário respeitar o tempo de cada uma das almas. Não há alma que não possa renascer. Cada um terá, por sua vez, a sua oportunidade.
Antes, o reino dos céus era tomado pela violência. Hoje é pela brandura, pelo amor, pela paz. A ninguém devemos impor o nosso ponto de vista, correndo o risco da pessoa deixar de acreditar na fé, na filosofia que professava e também não tendo condições de compreender o nosso ponto de vista. Todos seguimos a Jesus, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um no seu tempo. E a caridade, o amor, o sentimento de bondade, de benevolência, é que caracteriza os verdadeiros seguidores do Cristo. A paz é o que precisamos dispersar, o amor, a concórdia, e assim compreender que os bens espirituais, as verdades espirituais, estão acima de qualquer situação de ordem material. É dessa forma que precisamos evoluir. É desta maneira que caminharemos com Jesus, aprendendo, crescendo, sempre dispersando a paz. E aqueles que não desejarem ouvir ou compreender, não levemos sequer o pó nas sandálias. O que ele quer dizer? Não guarde nenhum pensamento contrário. Leve apenas aquilo que é bom, ou seja, o amor que nos une, nos ilumina, hoje e sempre. Paz a todos os corações. Bom, agora então é agradecer, né, pelas bênçãos, pelo aquilo que recebemos na noite de hoje. Pai querido, certamente recebemos aquilo em que temos a nossa maior necessidade. Te somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estudos e reflexões que tivemos na noite de hoje, e que possamos ter, atentos ao estudo, à leitura, amealhado algo que certamente nos impulsionará para a frente, para o alto, que nos fará tornar pessoas melhores de hoje em diante. Por isso te pedimos que sempre nos inspire e nos ampare em todos os momentos, e que possamos levar aqui essa paz que permanece em nós aos nossos pontos de origem, e desejando que essa paz se espalhe por todo o nosso planeta, o nosso educandário de luz. E assim, Senhor, certo do teu amparo, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, dos guias da nossa casa, que nos envolvem em vibrações de paz e harmonia, em nome de Jesus, mas sobretudo em teu nome, Pai querido, possamos dar por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, possamos retornar em paz aos nossos lares. Graças a Deus.